Tan, 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 tan. Olá, olá! Dave Jotini, Sou eu. como você está? Eu estou bem. E você, Antony, curte nesse ritmo louco, insano, que os pela entram em desespero? Unbelievable, EMF, uma das minhas 5 músicas preferidas. Talvez eu utilize algumas outras músicas preferidas minhas neste podcast maravilhoso. Gente, voltamos. Obrigado à paciência de vocês. Semana passada, Santa Catarina foi alvo do filme Twister. Olha, foi nesse nível, né? tá? Foi grave. Infelizmente, pessoas faleceram e houve danos materiais. O portão do Davis literalmente saiu voando. Mas tá tudo bem, né, Davis? Tá tudo bem, cara. Eu queria aproveitar e agradecer aí as mensagens de apoio e tal. Já a segunda vez já, né, quando eu tive um falecimento familiar também. Então, recebi lá no Twitter muitas mensagens de apoio e tal, de carinho. Então, queria agradecer todo mundo de coração. Faz muito bem pra gente nessa hora. Tá tudo bem, tá tudo tranquilo e vida que segue. Isso aí eu queria falar. Tem muita gente legal que ouve o nosso programa, que manda mensagem. Tipo, eu moro no Canadá e eu ouço o podcast pra me manter em contato com o Brasil de alguma forma, com o português de alguma forma. Cara, tem tanta gente legal. Eu queria agradecer a todos vocês pelas mensagens e por sentir falta e tal. Davis ficou sem internet, não tinha como gravar semana passada, mas voltamos essa semana, né, Daval? Exatamente, certo? Pau no gato. Pau no gato! Hoje no podcast do Pro Football você vai ouvir a análise do draft da AFC West, também conhecida como AFC Mahomes. E... Me perdoa, Davis. Faz parte, né, brother? É, que sabe que é. Não, mas a gente vai conversar aqui, que a gente precisa lembrar que se não tiver defesa, o Mahomes vai perder jogo. Vai perder jogo? Não é todo jogo que vai dar pra ser tiroteio, entendeu? É, exato. E quando você entra no tiroteio, você corre o risco de perder partidas, tá? Isso aí acontece, já aconteceu muitas vezes na NFL já, Damarino que o diga. Então, a gente vai falar da AFC West, Denver Broncos, Kansas City Chiefs, Las Vegas Raiders. Então, drinking game aí pra você. Cada vez que a gente falar Oakland Raiders, você dá uma dose. E do Los Angeles Chargers, esse aí a gente já não chama mais de San Diego Chargers, a gente tá acertando já há algum tempo. É o draft da AFC West, sim, estamos em julho, falando de draft ainda. Se você está pistola com isso, você está proibido, querido ouvinte, de fazer arroz e comer 3 dias depois, tá? Estamos requentando pauta, Davis? Estamos. Mas é porque não tem mais outras coisas pra falar. Vamos falar do quê? Não tem, né, brother? E assim, esse ano é mais difícil ainda, porque tá tudo um pouco parado e tal, por causa da questão do Covid e tal, né? Senão a gente vai ter que discutir aqui da novela Verão 90. Não temos outras novelas antes pra discutir. Temos. Já discutimos, inclusive, né, com o Baracan, por exemplo. Vamos lá, então. Esse é o podcast Pro Football. Vamos que vamos. Só uma coisinha antes de você começar. A trilha tava um pouquinho alta. Tem que pedir pro Júlio baixar na edição, tá? Não, mas ele baixa. O nosso editor, Júlio, é um editor muito bom. É o mago. É o nosso mago da edição. Quando o Davis fala alguma coisa que é passível aí de celebridades ficarem pistola, ele coloca o pi, né? Outras gafes aí ele já evitou que fosse ao ar. Então, nosso anjo da guarda, o Júlio, um beijo. Você está escutando agora. É bom porque se ele falar, pô, curte, valeu pelo elogio, tá? É sinal que ele escuta o podcast inteiro pra editar. Ele não tá só cortando os vazios, cara, né? Então, o Júlio, estou fazendo um teste aqui pra ver se você ouve mesmo, seu chafado. O Júlio é um cara que já escutava o podcast antes de editar. É verdade. Tô falando brincando isso. Então, Júlio, abaixa a trilha aí do Unbelievable. Eu falei pra ele, assim, cara, eu posso te mandar a trilha mais baixa já, se você quiser. Ele falou, não, eu me viro aqui, eu gosto de escutar o programa inteiro, então... Tá. Nosso programa é tão bom, Davis, que até o nosso editor ouve o programa inteiro, tá vendo? Olha que coisa boa. Quando ele vai pensar, que filhos da... que estão falando bobagem, agora eu tenho que ficar aqui cortando e colocando. Vamos lá, daqui a pouco vai aparecer algum ouvido assim, vocês não começam a falar do jogo, eu quero ouvir do jogo e tal. Então vamos lá. Deivão, vamos falar do seu time, Deivão. Bom draft, hein? Como que você chama o Elway mesmo? O Pé de Pano? Pé de Pano. Pé de Pano fez um bom trabalho. Pé de Pano, pra quem não pegou a referência, em homenagem ao cavalo do Pica-Pau, que tinha uma arcada dentária protuberante ao estilo John Elway. Mas fez um bom trabalho. Aliás, o trabalho do John Elway nos últimos 2 anos tem melhorado bastante. O John Elway teve uma fase
pré-Super Bowl, né? Muito boa, ganhou o Super Bowl, teve anos horríveis e agora voltou a melhorar. Não fala assim do Garrett Bowles. Por que você tá falando assim dele? Não é só Garrett Bowles, cara. Algumas outras decisões bem contestáveis, né? Paxton Lynch. Quem mais? Vamos lá. Não, mas posso falar? Eu acho que o torcedor dos Broncos vai discordar de mim, mas o Paxton Lynch no final da primeira rodada não era tão absurdo. Se fosse no top 10, aí seria muito absurdo. Mas no final da primeira rodada, eu não gostava do Paxton Lynch como Eu também prospecto, não tá? gostava muito. Deixando claro isso, eu achava ele muito cru, só jogou em shotgun, tinha muitos outros problemas. Mas no final da primeira rodada eu acho que não foi um absurdo tão grande. Até porque, Davis, outra coisa. Eu sei que você tem raiva do cidadão, que nem eu tenho raiva lá do rapaz de North Carolina. Quer dizer, o meu amigo que torce pros Bears tem raiva desse rapaz aí. Mas que também não tinha como prever que ele ia ficar jogando Call of Duty em vez de ler o playbook, né? Mas tinha bastante. Os relatórios de scout que saíram depois, que vazaram, tinha bastante red flag. E é uma crítica que eu tenho ao Mas Elway. isso aí dele ser vagal, de ficar jogando videogame em vez de trabalhar? Então, retiro o que eu disse. Aí é complicado. Uma crítica que eu tenho ao John Elway e que ele realmente melhorou nos 2 últimos anos, e por isso 2, até 3, dá para dizer, bons drafts do Denver Broncos nos últimos anos é o seguinte. Antes ele dava muito peitaço, sabe? Pegou o relatório, não, mas eu gostei desse cara, vai ser esse cara. E é uma coisa que vem de dentro para fora agora que a gente tem escutado, é um Elway mais ouvindo o departamento de scout. Então isso é importante, né? Porque imagina só, você vai lá, faz um scout todo, tal, entrega para o general manager e ele diz, não, tudo bem, eu entendo isso aqui, mas eu gostei mais desse cara. São um ano de trabalho jogado fora, né? Não, exato. Assim, não tenho problemas do general manager tomar decisões baseadas no gut dele, né? Sim, ele nos instintos, mas tem que levar em conta, né? Só que meteu o louco do jeito que ele tava metendo e dando errado, porque se desse certo, a gente ia ficar de boa, né? O problema é que deu errado. Sim. Então, foi complicado. Mas isso mudou. Vamos falar de coisa boa. Vamos falar de Tech Picks. Vamos falar de coisa boa aqui. Vai, mudou. O draft do ano passado foi bacana. O draft desse ano foi bom também. Investiu no ataque. E isso é importante. A gente sempre bate nessa tecla que não adianta você ter um quarterback que precisa de lapidação, um quarterback cru em alguns aspectos, e não dar armas para ele para saber o que você tem nesse quarterback. Exemplo, o Chicago Bears, né? Eu tô voltando ao Chicago Bears de novo. Mas contratou Allen Robinson, contratou Taylor Gabriel, contratou Deus e o mundo e não saiu do lugar. Não me lembra disso. Dessa parte ainda não superei, o resto eu já superei. Tá bom. E aí não saiu do lugar. O Drew Lock foi um prospecto de segunda rodada, que a gente também não criticou a escolha, vale lembrar. A gente falou, eu lembro nitidamente da gente falando, segunda rodada de boa. 42, de boaça, né? De boaça pegar o Drew Lock na segunda rodada. Tudo bem, se ele der certo, teria o problema, entre aspas, que não vai ter opção de quinto ano e tal. Mas enfim, segunda rodada é um custo baixo para um quarterback. E ele deu peças, o John Elway deu peças pro ataque, né? Começando com o Jerry Jeudy na primeira rodada. E aquela questão, assim, o Locke fez o suficiente ano passado para provar que ele merece uma chance esse ano. Então, beleza. Vamos lá, vamos dar armas para ele, porque o ataque era deficitário, né? É um ataque que ainda tem problemas na linha ofensiva, tal, mas deu uma boa melhorada, faltava armas pro Drew Lock. Então, gostei muito o quê? Da paciência. Eu lembrei agora do deputado Fortunato. Armas! Armas com R. Vai feder. Tropa de Elite 2 é referência. Desculpa, Davis. Eu tô bem humorado hoje de manhã e saiu. Tranquilo, isso é ótimo. Cara, e assim, ó, Jerry Jeudy caiu no colo do Denver Broncos na 15, porque o Denver Broncos esperava que subisse para pegar um wide receiver que queria e tal. O John Elway teve paciência e conseguiu entender as movimentações. Isso é muito importante em draft. Então ele não precisou gastar capital extra para pegar, porque ele viu que o Aaron Rodgers acabou saindo antes para os Raiders, né? E a gente vai falar disso daqui a pouco, e que a sequência ali seriam jogadores de linha ofensiva e defensiva, com 49ers e Tampa Bay. Então ele teria a opção de Jerry Jeudy ou CeeDee Lamb. Ele foi paciente, ele conseguiu esperar e entender bem. E aí ele pôde escolher entre os dois, e ele escolheu o Jeudy por ser um complemento melhor ao Courtland Sutton. É um cara que tem uma grande habilidade correndo rotas, o melhor da classe, um cara que produz bem depois da recepção,
um cara que tem uma agilidade muito grande, então uma excelente escolha na primeira rodada. O Jerry Jeudy é uma escolha digna de palmas, assim. Escolha digna de palmas, é verdade. O Elway soube entender o fluxo do draft, né? Como você bem disse, e eu estou redizendo, o fluxo do draft, porque aí ele pôde optar pelos 2 melhores wide receivers da classe, em nossa humilde concepção, que era o CeeDee Lamb ou o Jerry Jeudy, ambos bons executadores de rota, e ambos seriam complementos interessantes para o Courtland Sutton, que fez bom final de temporada, é um cara que eu tenho boas expectativas, inclusive, aí para a temporada de 2020. E aí, na segunda rodada, Davis, outro wide receiver, mas aí pro slot, né? Aí é uma questão assim, muita gente, Denver pegou 2 wide receivers. Eu faria? Não faria, mas eu consigo entender. Porque aí você tem Sutton num lado, você tem Jeudy do outro, você tem um Noah Fant, que é um tight end extremamente veloz, né, e que é uma das melhores características dele. E aí você tem quem no slot? Deshaun Hamilton, não produziu. Tim Patrick, que nunca produziu. Você vai atrás de um KJ Hamler, de Penn State, né, que é um cara muito veloz, cru em algumas coisas, não foi bem aproveitado no sistema de Penn State. Eu acho que vai precisar passar por uma adaptação, vai sofrer principalmente no começo da temporada. Esse ano com o training camp a gente não sabe ainda como vai ser, se vai ser reduzido ou não, né? Mas não teve já os treinos para calouros, esse tipo de coisa. Vai sofrer um pouco? Vai sofrer. O tamanho dele. Isso, não é um cara muito grande, não é um cara muito físico, né? Mas é um cara muito veloz. Então você passa a ter um ataque extremamente veloz, sabe? Com Sutton, com Jeudy, com Fant, com Hamler, com Lindsay saindo do backfield, com Melvin Gordon. Então ele dá todas essas armas. Então eu consigo entender essa escolha do KJ Hamler aqui. É assim, as armas estão aqui, agora é com você. Exato. É um cara que tem seus problemas de tamanho, mas que não impede que ele seja uma ameaça vertical também, porque o braço do Drew Lock permite isso, e a própria velocidade do KJ Hamler permite isso também. Ele foi melhor em 2018 que em 2019, Sim. né, o Hamler. Sim. Vale destacar isso. Faz tempo que Penn State não tem um quarterback também, né? Cara, deixa eu ver um negócio aqui. Luiz Heckenberger foi o último. Então, eu tava propenso a falar ele, né? Mas o Heckenberger ele foi devoluindo a partir de que a carreira dele foi passando em Penn State, né? Que também ele apanhou que nem uma pinhata, coitado. Não tem uma lista aqui, infelizmente. Tem a lista de recordes. O cara com mais jardas na carreira em Penn State é o Trace McSorley, depois o Christian Hackenberg. Então, tipo... Eles são horríveis, né? Trace McSorley é horrível, né, cara? Tipo... Aparece até o Saquon Barkley aqui na lista. Pra ter ideia. Eu tô olhando aqui a lista, achei uma lista Matt McGloin, justo. Matt McGloin. E não é aquela coisa, né? Eu olhei aqui nos últimos 10 anos, eu conheço o McGloin, o Heckenberger, mas que não é bom, e o McSorley, que também a gente sabe que não é bom, sabe? Cara... Então, faz tempo. Aliás, Penn State não é uma universidade prolífica em quarterbacks. Não. Talvez o Todd Blackledge. Mas foi escolha de primeira rodada, atrás, né? Que é comentarista hoje, inclusive, de college. Foi escolha de primeira rodada em 83, naquela classe de 83. Damarino, 7. John Elway, enfim, essa classe aí. Jim Kelly, e aí o Todd Blackledge foi um dos quarterbacks escolhidos, foi pelos Chiefs, inclusive, mas não deu muito certo na NFL. 6 anos de carreira. Talvez seja o último grande quarterback de Penn State, é o Todd Blackledge. Em 82 ele saiu, o último ano dele foi 82, ele foi pro draft 83. Fora isso, cara, um monte de maluco aqui que não fez muita coisa, não. É verdade. É isso. E aí fica difícil pro recebedor, né, cara? Pega muito pro recebedor, né? Você não conseguir, às vezes você vai olhar os números, esse cara aqui não produziu nada no college. Então por isso que é importante contextualizar, né? Exato. E o ataque é muito, muito terrestre também, né? Você é uma universidade que tradicionalmente forma bons running backs, né? Miles Sanders, Saquon Barkley, e aí eu poderia ir numa lista aí que tem mais alguns nomes interessantes. Historicamente uma universidade de linebackers, né? Penn State. Mas, enfim. Chegou a ser chamada de linebacker U, né? Que nem Wisconsin, Notre Dame agora para linha ofensiva e tal. Penn State era de linebackers. Bom, falamos aí bastante sobre Penn State, mas temos que voltar pro Denver Broncos aqui, né? Uhum. Então, também falamos sobre Jerry Jeudy, sobre o KJ Hamler, e é isso. Agora o Drew Lock tem armas, juntando o Fant, juntando o Courtland Sutton, não tem desculpa mais.
Quer dizer, talvez até tenha desculpa que é linha ofensiva, mas isso também foi investido no draft, né, Davis? Com certeza. A linha ofensiva ainda tem alguns buraquinhos, algumas coisas, mas tem a esperança de um segundo ano com um dos melhores treinadores de linha ofensiva. Talvez hoje, com a aposentadoria do Dante Scarnecchia, seja o melhor, que é o Mike Munchak. Trabalhou muitos anos no Pittsburgh Steelers e está no Denver Broncos. E o time buscou o Lloyd Cushenberry, que é um bom center, tá, de LSU, campeão nacional. É um cara que foi pego na terceira rodada e já chega para ser titular nessa posição. Chega, é isso que eu ia te perguntar. Se ele chega para ser titular, a minha opinião é que sim, acho que a sua também, né? Sim, a minha que sim, e pelo que deu-se a entender, é isso mesmo a ideia. Ok, temos um center, parece que o Conor McGovern não tem grande, que foi titular, não tem grande amor da comissão técnica, então já chega e já joga o Lloyd Cushenberry. E é isso, cara, o miolo da linha tá bem redondinho, o problema estão nas laterais, aí com o Raul James ainda com problemas de lesão, né, que teve ano passado, e o Garrett Bowles à esquerda. A outra lateral é o senhor false start do Garrett Bowles. Tem o Dalton Risner também no miolo. Desculpa? O Dalton Risner e a contratação do Graham Glasgow, né? Sim, vai formar um bom miolo, sabe? E ainda o time buscou aí no terceiro dia um jogador que é bem interessante, que é o Netani Muti, de Fresno State, que joga como guard e tal. É o cara talvez mais móvel entre todos esses jogadores de linha ofensiva dessa classe. Olhando tape, somente tape, seria um jogador top 50 para mim, só que as lesões arrebentaram com ele teve muitas lesões nos 2 últimos anos, e aí caiu para a sexta rodada. Se ficar saudável, vai ser um steal. Agora, depende aí onde se vai ficar, se manter ou não, né? Exato. Defensivamente não foram muitos investimentos, né? Teve o aging nose tackle, mas acho que não compensa muito falar sobre defesa no draft dos Broncos. Foi um draft ofensivo para dar peças para o Drew Lock, seja na linha ofensiva, como o Cushenberry, que o Dave já falou. O Cushenberry que para o jogo terrestre vai ser importante, e que é uma, não sei se posso falar a virtude dele, mas eu vejo ele como um bloqueador terrestre melhor do que para passe. Talvez você concorde, talvez não, enfim. Eu acho ele equilibrado. Eu vejo um pouquinho mais no jogo terrestre, mas eu acho que ele também não é nenhum absurdo de diferença. Eu acho que ele é um cara muito inteligente, isso que me agrada, e eu acho que daí essa sua percepção do jogo terrestre, porque ele é um cara que sempre sabe onde ir, sabe? Um cara que no segundo nível... E os bloqueios terrestres eu sinto, porque como o bloqueio, isso eu escrevo no manual, no meu livro, o bloqueio aéreo é um bloqueio passivo. Você tá espelhando o pass rusher. Então você tem que reagir e enfim, é reativo. O bloqueio terrestre, você vai pra cima do cara. Então você tem que ter um plano e você toma a primeira iniciativa. Isso, concordo. Então acho que a inteligência como bloqueador, ela fica um pouco mais nítida como bloqueador terrestre, mas é isso. É bom a gente conversar porque a gente acaba trocando essa ideia e chegando a novas conclusões, tal. O futebol americano é um esporte maravilhoso porque todo dia você aprende uma coisa diferente. Meu Deus. E nunca dá pra parar de aprender, né? Acho que isso que me dá um tesão muito grande no futebol americano. E o beisebol é assim também. Nossa, é muito assim. Eu preciso aprender bastante sobre beisebol. Quer assistir beisebol, Davis? Eu assisto, eu gosto, mas eu não sei muito da estratégia do jogo. Eu sei a regra, quem é bom, tipo, o Derek Jeter era muito bom, tal, mas não entendo muito a estratégia do jogo. A estratégia eu tenho. Um dia a gente sente e conversa sobre o assunto. Fazemos uma chamada por Skype. Exato. Deivão, algo a mais sobre o pé de pano e o Denver Broncos? Não, o draft bom, colocou o time em condição de brigar, de almejar, né? Uma vaga em playoffs aí, com 7 times nos playoffs, eu acho que deu um up. A defesa é boa, a gente sabe que as defesas do Vic Fangio costumam melhorar, então eu acho que com esse draft na parte ofensiva colocou o time em condições de brigar. Vai brigar? Não sei, ninguém sabe. Aliás, ninguém sabe nunca, né? Mas ninguém sabe nada, né? A gente faz uma previsão do elenco e fala, o elenco é para isso, aquilo, mas aí tem lesões, o Drew Lock pode acabar não se desenvolvendo, vai jogar Call of Duty, não sei, que nem o Jerry Jeudy pode não dar certo. Por quê? Exato. Ele é bom? Ele é, mas pode chegar lá na NFL e ele resolver que pegar o dinheiro do bônus e beber no bar esse dinheiro, como a gente já viu N casos, entendeu? Então, assim, pode dar. Se colocou, eu, torcedor do Denver Broncos, tá? Que está se criando um hype exacerbado nesse time do Denver Broncos por conta do bom draft. Tem que ter um pouquinho de calma e um pouquinho de baixar a bola aí. É um time bom? Mas tem buracos na linha ofensiva,
tem alguns buraquinhos na defesa especial ali na posição de linebacker, que é pouco, tem um jogador bom, o resto é só complemento, então... E por linebacker, o Davis tá falando off-ball, tá? Não é o Bradley Chubb nem o Von Miller, que são edges. É verdade. Bom. Porque senão alguém pode acabar entendendo, como tem muita gente que ainda usa a terminologia de outside linebacker, que o Davis tá fazendo bêbado do podcast, não é o caso. Não é o caso, porque é de manhã, mas se fosse à tarde podia ser. Então é isso, tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso, mas foi um bom draft que melhorou bastante o time. Muito bueno! Hoje não teremos pratos de quarterbacks, tá? Me perguntaram na live teste que eu fiz de MLB The Show. Não teremos. Porque já saturou, né? Já fizemos saturou. 2 programas aí, já fizemos 15 quarterbacks. Agora vamos esperar. Já saturou. Vamos ver qual é a próxima ideia maluca que vai passar na nossa cabeça. Eventualmente, a gente vai falar alguma bobagem do gênero e vocês vão ficar felizes. Hoje é um podcast raiz. Hoje é um podcast sem alegria nas pernas. Aliás, falando em alegria nas pernas, 6 anos do 7-1, hein? Fez 6 essa semana. 6 anos 7-1. Cara, que dia, cara. Quem sofre não esquece. Que bicuda na porta que eu dei no 4-0, mais ou menos. Cara, posso falar uma coisa muito honesta? No 3-0, eu fui no banheiro fazer o número 2. Quando eu voltei pra sala... Tava 5. Tava 5-0. Eu falei, o que tá acontecendo, velho? Tipo, Cara, eu paralisei assim na frente da TV. Eu falei, como assim, velho? Tipo, surreal, né, cara? Não, porque 3-0, ok. O Brasil tomou 3-0 da França na final de 98. Sim. Mas 5-0 no primeiro tempo foi muito surreal. E assim, o pior é saber que só não foi mais... Que a Alemanha tirou o pé. A Alemanha tirou o pé e respeitou o Brasil. Se em vez do Joachim Löw fosse o Bill Belichick, o treinador da Alemanha, ia ser 13-0 esse jogo. 80-0. Se fosse, sei lá, o Nick Saban, era tipo, não ia nem fazer substituição, vai jogar os 11 titulares até o final. O Schürrle não ia nem entrar, ia estar o Nick Saban pistola no segundo tempo, gritando em alemão com os caras. Ela falou assim, corre! Como que corre em alemão? Vamos ver aqui. Não sei. Aliás, o Nick Saban, posso aproveitar, já que a gente fez o site, contar uma historinha dele com o Tua Tagovailoa? Luff! Corre em alemão. Luff! Posso contar posso contar essa história do Saban rapidinho? Pode. Temos tempo, a gente não vai falar besteira hoje mesmo. O Tua é o seguinte, o Tua ele entrou no intervalo, para contextualizar, o Tua ele entrou no intervalo da final do College Football de 2018, no comecinho de 2019, tá? O Jalen Hurts era o titular, não jogou bem e tal, e o Tua entrou. Tá? É 2018, né? Ano passado foi o ano que o Tua foi titular. Não, 2017 para 2018, enfim, não lembro agora de cabeça. 17. 17 e 18 o Tua entrou. Calouro. Tá certo. Então o Tua entrou no intervalo com o time tomando uma naba de Georgia, tá? Aí o time conseguiu empatar o jogo e o jogo foi para prorrogação. Aí o Tua pegou a bola no primeiro snap, na prorrogação, fez o drop back, escaneou o campo e pum, tomou o sec. Aí foi uma segunda para 20, alguma coisa assim. Na jogada seguinte ele lançou o touchdown do título pro Devonta Smith. Beleza, todo mundo comemorando, Chegou no vestiário, ele foi cumprimentar o Saban, abraçar o Saban falou pra ele, tá aí aquele sec, por que tu tomou o sec? Aí ele pensou, sou campeão nacional, né, acabei de ganhar o título, vou fazer uma graçola. Falou, eu precisava de mais espaço pra dar o passe. O Saban olhou pra ele assim, e deu uma risada, e o Saban olhou pra ele com uma cara séria assim, não teve a mínima graça. Virou as costas e foi embora. Ele contou essa história. Ele contou essa história em algum programa assim, tipo, e disse que ficou com uma cara de bunda, assim, não sabia o que fazer. E aí disse que o Saban virou as costas pra ele e foi embora. Putaço. E tá errado? O cara acabou de ganhar o Nacional, cara. Tá errado, Nick? Você não tá errado, não. Não tinha que ter tomado sec, não, pô. Tem que corrigir os pequenos erros. Isso que é bom treinador. É um baita treinador. Completamente maluco, que nem o Bill Belichick também, os dois trabalharam juntos já, etc. Só não é bandido. Não, esse aí é outro. Não precisa falar quem. Esse aí é outro treinador aí, que não tá mais treinando, inclusive. Bandido que amamos, ponto. Sim. Nós temos uma relação... Eu nem tanto, né? Porque o cara ganhou do time que eu torço algumas vezes. Deivão, fazer um merchan próprio aqui, mas também pro site em tese, porque vai ter coisa do site divulgada. Criei um canal no Telegram em fevereiro, pensando pra temporada do college, da MLB e dos playoffs do basquete e tal, e depois posteriormente na NFL. Aí veio essa pandemia maldita,
Aí eu deixei lá o canal, né? Falei, bom, vou esperar, né? Quando voltar as coisas, aí eu crio, porque agora não adianta criar. E tá lá, então, o canal do Telegram, que eu posto divulgação, posto notícias, aviso quando eu vou entrar em live de Madden, papapi, papapó, de vez em quando eu vou fazer uns videozinhos, aviso, ó, o podcast tá no ar. É uma coisa mais intimista, né, Davis? Porque Sim. você recebe no celular e etc. Eu conheci esse método no mercado financeiro. Tem muita gente que faz canal de Telegram e tal. É E é bom, né, gratuito, cara? tá, gente? É bom. É É bom. gratuito, o link é t.tdetatu.me/curteanthony. Eu vou colocar na descrição do podcast também. Deivão já está presente lá. Não falo E. nada porque, tipo, é um canal que Não, mas não só. tem nem como, não tem É, nem como você falar, só eu falo, é um canal, exatamente. não é um grupo, né? Exatamente. Porque tem gente que não, às vezes Então. não entra achando que é grupo, porque grupo é chato, né? As pessoas mandam Grupo é muita chato. coisa e Isso, tal. isso. Não é É, grupo, tá, gente? É é canal, só eu canal. falo. Só eu Exato. falo. Como se fosse um feed de Twitter, mas aí fica lá sempre, você recebe notificação no Telegram, uma coisa mais intimista, então para acompanhar o nosso conteúdo aí, quando eu postar podcast, vídeos, as transmissões, assim que sair as transmissões da ESPN, as transmissões do beisebol na semana, vocês vão receber tudo isso aí, e é de graça, tá? t.me/curteanthony, e já chegamos a 1.000 inscritos. Fiquei Legal, cara. espantado aí com esse crescimento. Estamos praticamente como a Rede TV, que é a rede que mais cresce no No Brasil. Brasil. E também Quando é curte, maravilhoso. já que você já fez um merchan do podcast, do canal Telegram, já aproveite e diga como as pessoas assinam esse site maravilhoso onde esse podcast está. Então peraí. Profutbol.com.br/assinar, tá? Muito conteúdo legal lá, as análises táticas do Davis, textos meus também exclusivos, por menos de... Diga. E grande equipe. E grande equipe, que nem aquelas propagandas de teatro da Globo. Anthony Curti, grande equipe. Que coisa maravilhosa, né? Como a gente fala bobagem. Meu Deus do céu. Profutbol.com.br/assinar. E eu sou a Natalie Portman no filme Closer, com uma peruquinha rosa. Eu vou comprar uma peruquinha rosa ainda, Davis. Você vai ver. Sério, vai ficar parecendo Zacarias de peruca rosa. Tá, cara em dinheiro em mim. Eu tenho um crush muito forte na Natalie Portman, preciso dizer isso sempre. Então, Zacarias. Então é isso. Assinem o nosso site para mais conteúdo. É isso, né? Muito obrigado ao Murilo, inclusive, que assinou nosso site no plano eterno. Sempre que as pessoas assinarem um plano eterno, eu vou falar o nome delas aqui. É isso aí. Certo? Então é isso. Vou abrir aqui. Tá muito preguiçoso esse merchan. 10h13, que beleza. Milton Neves estaria... Agora Milton sim. Neves estaria envergonhado do meu merchan porco. A gente tá fazendo a série de melhores da década lá. Tem... Tá legal essa série, cara. Melhores jogadores ofensivos da década. Semana passada a gente fez alguns textos históricos também. Enfim, Jets 2010, contando a história do time que bateu o Peyton Manning e Tom Brady mesmo com o Mark Sanchez de quarterback. O Davis fez um texto muito importante falando em Denver Broncos sobre o Von Miller, que ele precisa ser diferente para essa próxima temporada, tutelar o Bradley Chubb em certa medida. Bully escreveu sobre como o Le'Veon Bell pode voltar ao alto nível em 2020. Davis, semana passada, escreveu sobre o Aaron Donald, né, como ele mudou a visão que a gente tem de jogadores de interior de linha defensiva. Então tem muita coisa legal no nosso site, muito conteúdo mesmo. É praticamente uma revista de futebol americano que você lê no tablet, no celular ou no desktop. Profutbol.com.br/assinar. E bem mais barato que uma revista, né? Com certeza. Revistas estão caras. Fora isso, você tem podcasts extras semanais, inclusive, né? Vamos gravar hoje, né? Do contrato com a Mahomes, exclusivos nos assinantes. A gente vai gravar hoje esse podcast, já vai ao ar na quinta-feira. O podcast aberto vai ao ar amanhã na sexta. Ou seja, hoje, sexta, que você está escutando sexta, ouvinte. Ufa! Tem análise tática do Mahomes também, né? Que você fez? Sim, fiz. 5 jogadas que mostram porque ele vale cada centavo. Exclusivos nossos assinantes, profutbol.com.br/assinar. E o link tá na descrição também. Vamos lá, então. Falando de Chiefs. Kansas City Chiefs, o atual campeão, né, cara? Agora tem um rapazinho que tá milionário lá, né? Ele vai poder comprar muita coisa aí. Ele pode comprar a cidade se ele quiser. Eu tenho uma teoria. Ele uma churrascaria. Diga, qual é a sua teoria? Que se o Mahomes quisesse ser prefeito de Kansas City e dissesse assim, para eu renovar o meu contrato por 10 anos, eu quero ser prefeito por 4 anos de Kansas City. Eles dariam um jeito. Não, se ele se candidatar a prefeito, ele ganha. Não, mesmo sem se candidatar. Tipo assim, vamos ter que dar um jeito e tal.
vamos colocar o Mahomes ia sentar na cadeira do prefeito e ficar 4 anos lá. Porque, cara, é incrível. Eu sei que não é esse o foco, é só um insight. Como o torcedor do Kansas City Chiefs e como as redes sociais e tal, ninguém teve um A de crítica ao contrato do Mahomes. Os torcedores e quem segue o Kansas City Chiefs. O máximo que a gente ouviu é, ok, vamos ter alguns probleminhas de cap no futuro e tal, mas assim, ninguém disse não, o Mahomes não merece esse dinheiro. Eu vi aqui uma pesquisa no Instagram que a ESPN postou. Foi a ESPN americana? Putz, quem que postou isso? Qual perfil? Putz, eu não vou lembrar agora, caramba. Mas era sobre análise. Não uma análise, mas o que o povo achou do contrato do Mahomes, e a maioria, nessa enquete que foi feita, inclusive faria essa enquete no Telegram agora. Porque as pessoas pode votar em enquetes no Telegram, sabia? Olha só, não sabia disso. Farei lá no grupo. Se as pessoas acharam que foi caro demais, se é o Mahomes, então dane-se. Vou colocar as opções lá. E aí no próximo podcast eu digo a resposta, então entre lá no Telegram, t.me/CurtAnthony. Mas a maior parte das pessoas, a enorme maior parte das pessoas, falou que valeu a pena, porque é o Mahomes. É o que eu penso também. 2 anos o cara foi um MVP e no outro ele ganhou o Super Bowl. Então, cara... E assim, ele realmente foi Super Bowl parte... também. Ele virando jogos com duplo dígitos de liderança do outro time. Exatamente. Ele ganhou, ele foi parte vital, ele foi, sei lá, o cerne desse título, tá? Então, cerne, que palavra bonita. Então, assim, cara, não tem isso. E, ó, o Mahomes tem potencial, foco nessa palavra, potencial, para ser o maior da história. Só que eu quero falar que o draft, o contrato do Mahomes agora dá um gostinho amargo numa escolha do draft. Você vai estar dizendo que eu tô louco, mas eu acho isso. A primeira escolha? Exatamente. O jogador é excelente? É muito bom jogador. Como é que é? O Clyde Edwards-Helaire, que era de LSU, running back. O jogador casa com o sistema dos Chiefs? Casa. Só que eu acho que, claro, o contrato... Nossa, passou um caminhão aqui agora que parecia que ele ia entrar aqui dentro. Mas parecia que ele caminhão da Fórmula Truck, cara. Parecia que ele ia entrar dentro da minha casa aqui agora. Era a Débora. Parecia Millennium Falcon, cara. Que é isso? Era a Débora, piloto da Fórmula Truck, lembra? Lembro. Que apresentou o programa Fantasia, inclusive, trazendo informação aí. Exatamente. Então, assim, é um bom jogador, casa com o sistema. O time do Damian Williams vai ser agente livre no ano que vem. Ok. Só que o time, com certeza, daqui 2 anos, vai começar a ter mais complicações do cap, que já está apertado e que já vai ter problemas com o Chris Jones. Então, o running back aqui, para mim, não passava a ser uma necessidade tão vital na escolha 32. É aí que é meu ponto. Não, eu entendo, mas considerando que... não, eu entendo, porque tem o contrato do Chris Jones, né? Isso aí que é um baita interior defensive line. Cara, ele vai ganhar 20 milhões de dólares. Isso aí complica a vida demais, cara. Esse que é o complicado. E assim, o time vai ter outros contratos importantes a renovar nos próximos anos, né, cara? O Mitchell Schwartz logo vai ser agente livre em 2021, acho que é o último ano dele de contrato. E assim vai, então vai ter que fazer. Claro que o cap é maleável, eu sei e tal, mas o que eu começo a dizer é o seguinte, o Helaire não era uma necessidade aqui. Não era necessidade. Poderia ter ido um pouco mais, e com certeza os Chiefs já vinham nessa negociação com o Mahomes, né, cara? Não foi do dia pra noite, não chamaram ele lá e disseram assim, ó, vamos te dar 500 milhões por 10 anos, beleza? E o cara, ok, beleza, assinado. Não é assim, a gente sabe que não é assim. Então, aí que fica esse gostinho. Mas falando do jogador em si, é um bom jogador, é um running back ótimo, um recebedor, e isso casa muito com o sistema dos Chiefs, vai alinhar no slot, vai fazer jogadas interessantes, vai ser produtivo, tá? Então, assim, é uma escolha boa, mas que tem esse gostinho amargo. Concordo. Que assim, eu acho que vai ter um impacto muito grande nesse time, sinceramente. Eu acho que vai ter um impacto muito grande o Edwards-Helaire, ainda mais com o Mahomes no ataque e tal, as opções de wide receiver. Houve comparações, eu não lembro se alguém da comissão técnica dos Chiefs ou se algum analista fez uma comparação com o Brian Westbrook, que foi treinado pelo Andy Reid. Acho que foi o próprio Andy Reid, não foi? Foi. Baita. Foi o próprio Andy Reid. Acho que foi o Bieniemy que falou, se não me engano.
O Hum, coordenador ofensivo. é. Alguém da comissão técnica, agora eu não lembro, mas. O Westbrook era um baita running back, né, cara? Nos Sim, Eagles. e à frente do seu tempo, né? Porque era um cara que Sim, recebia passes. sim. Dois jogadores, Então. dois caras que eram à frente do seu tempo nesse ponto, pra mim. Ele e o Willie Parker. Lembra do Willie Parker dos Sim, dos Steelers? Steelers. Sim, sim. O Willie Fast Parker. Que era complemento do The Bus. E depois foi titular, né? Quando o DeBuff saiu, foi titular. Sim, sim, foi titular. Então. Eu acho que a escolha vai fazer sentido. Sim, isso eu Tá? concordo Eu com acho você. Jerome Bettis, tá? O The Bus. Ele Aham. falou o apelido do cara, não falou, cara. É. O nome dele de verdade, né? Tá no Hall da Fama, inclusive. Tá no Hall da Fama? Tá, né? Tá, sim. Tá no Hall da Fama. Eu entendo. A gente tem uma filosofia de running back a segunda rodada pra frente, mas era final da primeira rodada, Não. então não vejo tantos problemas. E eu acho que ele vai jogar muito bem no Kansas City Chiefs. Eu concordo, cara. Eu acho que ele vai sim ser um cara que vai produzir e tal. E assim, não tem mágica que, da segunda rodada pra frente, o cara na 32 é uma escolha ruim, na 33 é boa. Não, o 32 é começo de segunda rodada, é segunda rodada. Tá tudo certo nisso daí, tá? O meu problema não é com a posição. O que eu digo é que talvez houvessem caras ali que suprissem outras necessidades que vão custar mais caro no futuro. Mas beleza. Isso aí o futuro vai dizer se vai complicar ou não, se os Chiefs vão fazer alguma mágica no cortar alguém daqui, dali e tal. A gente já deu uma avaliada em off. A É gente conversou complicada a no ar. situação. É complicada, né? Mas o Leach tem se mostrado um general manager muito competente. Então, dá para dar o crédito, dá para dar um voto de confiança nessa escolha do Hillard. E, assim, o Damian Williams fez um bom trabalho? Fez. Fez. Mas o Heller é mais talentoso. Sim, e o Williams já vai pro final da carreira, né? Já não é um cara jovem, né? O Williams já é um cara que tem quantos anos? 28? Damian 28. Williams. É 28. 28. Então começa a entrar no final da carreira aí, no crepúsculo dos running backs. É um cara que já tem 7, 8, 6 temporadas na NFL. Então já começa. Provavelmente é um cara que vai ser agente livre ano que vem, que os Chiefs não devam renovar. Ou se renovar, vão pagar pouco, sabe? Então, tem esse ponto Agora, também. o draft dos Chiefs foi bem mais defensivo, né? Contando os calouros não draftados que eles assinaram. E a intenção de draftar 2 linebackers, um na segunda rodada e um na quarta, pode indicar cortes justamente para renovar com o Chris Jones, né? A gente conversou sobre isso no WhatsApp. Exatamente. Pode denotar cortes. Aí o Lucas Niang, por exemplo, que é uma escolha de terceira rodada, Curti, é um cara que teve problema de lesão no último ano, quadril, se não me engano. Mas se ficar saudável, é um ótimo jogador. E eu não me surpreenderia dele ganhar a vaga, não. Ele ser o sucessor do Eric Fischer. Herdar a vaga, né? Herdar, exatamente. Do Eric Fischer no futuro. Tá? Então, provavelmente seria um corte. O Willie Gay é um linebacker que é muito atlético, mas tem algumas coisas a maturar. Foi escolha de segunda rodada e tal. Pode vir para o lugar de alguém que seja cortado no corpo de linebackers, que não é a oitava maravilha do mundo. Acho que. É o setor fraco do time, inclusive. Né? Então, ali tem alguns jogadores que podem sobrar também. Então é isso. São drafts, eu acho que é um draft muito mais um draft 2021 que 2020. Sabe? Eu acho que é um draft mais 2021 do que 2020. E o que tá certo também. Você não drafta só pensando naquele ano. Pelo contrário, quanto mais você conseguir olhar para frente, melhor. Algo a mais sobre o draft dos Chiefs? Eu acho que o importante era falar de linebacker, essa questão do Chris Jones, que tá jogando com o franchise tag enfim, a gente tem que falar sobre, porque... E tá batendo o que vai fazer holdout, né? Se não receber o contrato, né? E sem o Chris Jones a coisa fica complicada, porque o Frank Clark é um jogador bom, mas não é um jogador de elite. Eu acho que ele é um pouco inflacionado, você tem a mesma opinião, né? A gente conversou também sobre no WhatsApp durante a semana. Tem o Alex Okafor, que também é um replacement level, não é aquela maravilha. Chegou o Taco Charlton, que Ave Maria, nem tem nem o que falar, escolha de primeira rodada que não virou nada na NFL. A função dele foi ser emoji do taco, pra falar com ele, que era legal. Mas o pass rush dos Chiefs deixa a desejar, e isso é muito importante em quarto períodos, né? Em tiroteios que chegarem ao quarto período, o pass rush é mega importante. Então, sim, sem o Chris Jones fazendo a pressão, inclusive durante a pós-temporada do ano passado, que o Chris Jones estava com uma lesão na panturrilha, a gente conversou muito sobre o Chris Jones e como era importante que ele jogasse. E ele acabou jogando e tendo um impacto formidável no Super Bowl. Ele, inclusive, faz a pressão
da primeira interceptação do Jimmy Garoppolo, né? E corta 2 passes, né? Dois passes que ele desvia. Um que era na hora que os 49ers estão tentando virar o jogo, era um passe que ia ser completo numa slant, e ele entende, lê, levanta o braço e corta o passe. Então é um jogadorzaço, né? Então os Chiefs têm que pensar com carinho antes aí de dizer não vou pagar o Chris Jones. Nossa, a gente estourou o podcast hoje em 40 minutos. Enfim, agora já foi. Las Vegas Raiders. A primeira escolha dos Raiders foi bem Al Davis, né? O cara mais rápido do draft. Totalmente Al Davis, né? Al Davis e John Gruden, né? Uma escolha bem com a cara do John Gruden. E assim, os Raiders, eles têm 2 escolhas na primeira rodada, e muito parecido com o que aconteceu no ano passado, eles dividiram uma escolha do John Gruden e outra é do Mike Mayock, que é o General Manager. E essa primeira... Isso que a gente imagina, porque claro. a gente conhece dos dois, né? Porque ano passado e este ano deu muito na cara que uma escolha era do Gruden e a outra do Mayock. Muito na cara mesmo. E então, assim, o Aaron Ruggs, na escolha número 12, o wide receiver que vem de Alabama, é uma escolha totalmente John Gruden. Um cara vertical ao extremo, muito rápido, que tem alguns problemas ainda nas rotas, alguma coisa assim, mas que é um bom jogador e que é aquele cara que você vai botar para o fundo do campo, ele vai bater qualquer um em velocidade. 4,30 e pouquinho no combine, nas 40 jardas e tal. Então é o jogador que o Gruden quer para esticar o campo. Sem dúvidas nenhuma. E chega para ser titular, obviamente. Né? Sim. Tem o Tyrell Williams do outro lado. Foi um corpo de recebedores que sofreu com os chiliques do Antonio Brown, porque estava montadinho para ser o Tyrell Williams de um lado e o Antonio Brown do outro. E teve a chegada do Nelson Aguilar, torcedor dos Eagles não tem boas recordações. O Hunter Renfrow, considerando o que a gente esperava, acho que fez uma temporada ok. É um jogador ok, né? É um jogador sólido. Ok. O Ruggs, só corrigir, ele correu 4,27 nas 40 jardas. 4,27, isso. E até fui abrir aqui pra falar certinho. É um cara muito veloz, tem problemas de rotas, como o Davis falou. Ele ganha na velocidade, basicamente. Ele não vai conseguir fazer isso sempre na NFL, porque ele vai jogar contra atletas de elite. Eu acabei de ver aqui que ele nasceu em 1999, cara. O cara é muito novo, né? Um cara novo, 21 anos só. Não, sim, isso sim, mas eu estou me sentindo idoso com isso, cara. Eu tava na segunda série, o cara tava nascendo, velho. Tá bom. Beleza, eu não vou comentar nada. Segue. Não, é melhor você não falar mesmo, porque senão você vai se sentir pior que eu já tô me sentindo. Enfim. Que só pra lembrar, eu vi o Ladainian Tomlinson ser draftado, tá? Não, isso eu também vi, pô. O problema é que em 99 você tava dando beijo na boca já, Davis. Já tava fazendo mais coisa. Henry Ruggs! Crianças não ouçam esse podcast. Isso, foi uma escolha. Quando a gente fala de escolha bem Al Davis, porque o Al Davis amava de paixão os caras que eram velozes, né? Este era o DNA do Oakland Raiders. Então, o Oakland Raiders, agora Las Vegas Raiders. Não deem uma dose, tá? Eu corrigi rápido. E só lembra do Hayward Bay, lembra? Sim, Darius Hayward Bay foi pego antes do Demaryius Thomas e antes do... Não era do Demaryius Thomas, do Michael Crabtree, que era o wide receiver daquela classe. E o Hayward Bay veio do nada, assim, porque arrebentou no combine. Acho que foi a escolha número 7, se não me engano, alguma coisa assim. Foi top 10. Foi uma escolha bem ruim. Bem ruim. Bem ruim, mas o Al Davis fez muita coisa boa pra NFL. Infelizmente, o século XXI do Al Davis foi triste, mas... Mas ele é um personagem importantíssimo. Um dos 3 principais personagens da história da NFL. Sério. Os 3 principais pra mim é George Halas, Pete Rozelle, o comissário, e o Al Davis. Exato. E assim, um cara que... E em quarto lugar honroso, o Jerry Jones. Isso que eu ia dizer, um cara que às vezes a galera faz muita piada, muita coisa, mas o Jerry Jones tem uma importância enorme na NFL, na história da NFL e tal, e merece muito crédito por isso. Não, o cara comprou um time por 100 milhões, o time vale 4 bilhões. 4 bilhões, né, cara? Transformou numa máquina. Os ouvintes em Portugal, 4 mil milhões. 4 mil milhões. Tô ligado descobri isso aí recentemente. Seguindo no draft dos Raiders, o Damon Arnett na primeira rodada, eu tô achando que o Mike Mayock, ele tá escolhendo só os caras de universidade grande, que joga playoff. É isso aí mesmo. O Mike Mayock, ele já falou, Big Dogs. Ele falou isso? Falou, ele gosta de Big Dogs. Caras de programas grandes que passaram por treinadores
que ele confia, sabe? Como ele escolheu o Clelin Ferrell em 2019 de Clemson, ele escolheu o Damon Arnett de Ohio State. Eu falo dessa escolha assim, tinham outros cornerbacks que eu escolheria antes, sabe? Tinham outros nomes ali disponíveis que eu escolheria antes. Mas o Damon Arnett é um jogador muito duro. O cara jogou o ano inteiro com uma lesão no pulso e tal. É um jogador muito inteligente, um jogador com capacidade de atacar a bola, de conseguir interceptações. Tem uma boa técnica, não é tão veloz, não vai ser tão útil em cobertura mano a mano, mas é um jogador que pode render bem. Poderia ser pego mais para trás? Poderia, na minha opinião, mas o Damon Arnett tem tudo para ter uma boa carreira na NFL. Tinha o Jeff Gladney disponível ainda, tinha o Jalen Johnson disponível ainda, o Christian Fulton, o Fulton, que caiu por conta de extracampo, etc. Tô falando dos caras que a gente gosta, sim, tá? que a gente lembra de cabeça. Porque aí tem o Trevon Diggs também, etc. Só o Jeff Gladney já compensaria mais, na minha humilde concepção. E a gente sempre lembra que draft não é ciência exata, papipopopó, mas enfim. Eu não gosto de onde o Damon Arnett foi escolhido, mas eu gosto do jogador. Eu acho que vai ter uma carreira interessante. É o caso do Drew Lock. Se ele tivesse sido escolhido na segunda rodada, a gente ia falar, show de bola, vai dar certo, não sei das quantas. Mas é a questão do valor do draft, né? A gente sempre bate nessa tecla, porque o valor é a lei no draft. Essa é a primeira regra. Porque se você poderia pegar um outro cara na primeira rodada e possivelmente na segunda rodada ele tá disponível. Ou você sobe pro topo da segunda rodada gastando uma terceira, a sua segunda e uma terceira, entendeu? Então, esse tipo de jogo que os grandes general managers fazem, que acaba no longo prazo te dando valor em campo, né? Exatamente. Então, basicamente é isso. E quando a gente lembra que o Khalil Mack virou o Damon Arnett, em meio Khalil Mack virou o Damon Arnett, isso aí é uma coisa que... E a outra metade legal, virou, né? O quê? O Jonathan Abram ou o Josh Jones? Não me lembro agora. O Josh Jacobs. O Josh Jacobs. Vou checar aqui, mas tenho quase certeza que o Josh Jacobs. Ok, aí você trocou por o Josh Jacobs. Um running back e um quarterback que não era uma escolha de primeira rodada, né? Isso, é uma escolha duvidosa no ponto onde foi. Aí começa a ficar complicado. Aí, assim, beleza, eu entendo. Mas o Josh Jacobs jogou bem, brigou por calor ofensivo do ano. Pois é, mas por que ele não venceu o prêmio de calor ofensivo do ano? Você lembra, Davis? Porque o time não foi a lugar nenhum. Também porque ele ficou dodói. Sim. O que acontece com running backs? Muitas vezes eles ficam dodói. E é por isso que a gente diz que o valor do running back é menor do que um edge. O Khalil Mack, eu não tô falando só do Khalil Mack, mas o Von Miller, o Khalil Mack, o Nick Bosa, o Joey Bosa. Essa Daniel galera Hunter. Exato, o Daniel Hunter, que é um cara muito subestimado dos Vikings, a gente precisa falar mais dele. Essa galera aí, o valor do cara é muito alto. É muito, muito, muito alto. E você não encontra um substituto à altura tão facilmente como na posição de running back. Por isso, essa questão de valor. Josh Jacobs é um bom running back. É um cara que pode ter um impacto no longo prazo, mas, infelizmente, a posição de running back ela tem um valor diminuto por conta de lesões e outros aspectos. Exatamente. Enfim, e se você pensa diferente, você tá ouvindo, tudo bem, paciência, opiniões diferentes. São formas diferentes de se construir um elenco, né? Formas diferentes. Formas diferentes de ver o jogo, tudo bem, tudo tranquilo, tô zen, chá de camomila toda noite, tô meditando todo dia, tudo bem, não tem problema não. Hoje é no amor, né, Davis? Exato. Hoje é no amor. Draft dos Raiders, então, que a gente tá com 49 minutos aqui. Dia 2 e 3, o que mais que você quer falar pra gente? Cara, dia 2 eles tiveram umas escolhas, assim, como o Lynn Bowden, que é um cara que é um canivete suíço, jogou como quarterback, como running back, como wide receiver, tá? E o Brian Edwards, que é um wide receiver mais aquele estilo cara que vai pegar a bola e conseguir a recepção em bolas no alto, que tem um controle de corpo interessante. No dia 3, aí eles tiveram ainda o John Simpson, que é um guard que pode ser bem desenvolvido, de Clemson, e o Amik Robertson é um cornerback que ele é muito pequeno, ele tem 5'9". Se ele fosse um cornerback mais alto, ele possivelmente estaria para ser uma escolha de primeira ou segunda rodada, pode ser um excelente níquel na NFL. Um draft mediano, diríamos assim. É um draft mediano, Poderia ser melhor, a segunda escolha da primeira rodada não sou tão fã. Da escolha, e isso a gente precisa sempre separar, né?
Uma coisa é não ser fã da escolha, outra coisa é não ser fã do jogador. Eu O não sou jogador não fã da tem esse escolha do problema. Ruggs também, sabe? Porque quando você tinha Jerry Jeudy e CeeDee Lamb na Bird, você escolhe o Aaron Ruggs como primeiro wide receiver, eu deixo de ser fã dessa escolha. Se ele Mas fosse... posso dizer uma coisa? Que você vai discordar, com certeza, mas é bom que a gente discorde. Ninguém vai concordar comigo, eu acho, mas o teto do Henry Ruggs é maior. Porque, digamos que ele aprenda a correr rotas, porque Não, atleticismo não se ensina. mesmo assim, cara, eu não consigo. Ele vai ter que aprender muita Não, coisa. eu sei, sabe? tudo bem, mas eu não faria a escolha. O meu primeiro wide receiver era o CeeDee Lamb e o segundo era o Jerry Jeudy. Assim como o seu também, provavelmente. Sim. E da maioria das pessoas. Eu lembro no League de conversar com o Paulo Antunes também disse a mesma coisa, você, os analistas dos Estados Unidos, todo mundo tinha mais ou menos um ou outro. Né? O Henry Ruggs, eu pelo menos não vi o Henry Ruggs como primeiro em lugar nenhum. Mas eu prefiro esperar um pouco pra falar mais dessa escolha do Henry Ruggs, porque ela pode dar muito certo. Não, eu também acho que ela pode dar certo. Só que, por exemplo, assim, se eu pegar o atleticismo do Jeudy, a diferença de atleticismo do Jeudy pro Ruggs, eu não acho que seja tão gritante. Eu até entendo o time não pegar o CeeDee Lamb, porque queria um cara veloz e tal. Mas se eu pego o Jeudy e tento medir o atleticismo dele, ele correu 4,45, mas o tape dele me mostra um atleticismo E é mais rápido, sim. E ele é muito maior. bom após a recepção. E que é o ataque West Coast dos Raiders, né? Exatamente. Então, assim, eu entendo que a diferença entre os dois, em termos atléticos, não é tão grande que justifique um teto maior pro Ruggs, sabe? Mas, tudo bem, é John Gruden, a gente sabe que é isso que ele queria e ele vai atrás, e ele deve ser aquele cara insuportável que enquanto ele não tem o que ele quer, ele não para, então meio que diz, ó, vai lá, escolhe o que tu quer, beleza? Depois eu escolho e não enche o saco. É. Exato. Bom, Chargers. Ah, sim, lembrando sempre, gente, a gente tá fazendo um podcast com 4 times em 1 hora. Infelizmente não dá pra falar muito sobre cada jogador, é mais uma coisa, um voo rasante, tá? E pedimos desculpas, e para análises mais profundas em texto, tá lá no nosso site profutbol.com.br. O objetivo do podcast é a gente conversar, uma conversa de bar aqui, com limitações, né? Porque a gente tem 1 hora aqui de programa no máximo, senão fica muito arrastado. Então, de antemão, a gente pede desculpas por não aprofundar em cada jogador. A gente poderia falar sobre cada draft durante 1 hora, tranquilamente. Sim, tranquilo. Né? Pelo que a gente estudou e conhece do jogo e etc. E sempre tem uma besteira ou outra para falar, mas fica difícil, né? Falar 4 horas de uma divisão inteira. Então, e aí não ia ser mais podcast, ia ser audiolivro, né? Audiobook. Sim. Justin Herbert, e aí? Eu gosto demais dessa escolha. Eu sei que tem muita gente que tem resistência ao Justin Herbert, e muitas vezes as pessoas têm resistência sem nem ter visto tal. Compram um personagem que não é. O Herbert, para mim, é um bom quarterback. Não acho que ele estivesse no nível do Tua e do Joe Burrow. Eu acho que ele é realmente um degrau abaixo. Mas saiu na escolha 6, porque a gente sabe que quarterbacks são escolhidos altos, e o Justin Herbert tem um teto muito grande. É um quarterback que tem aquele padrão NFL, 1,98 de altura, um braço bom. Para mim, o talento do braço do Justin Herbert é o melhor da classe, tá? Falando em braço puro. É um jogador que tem boas mecânicas. Não é o Wilson, não? Hã? Talento, você diz, é o todo, não a força. Todo, não força. Ah, tá. Talento, soma de talento, talento é a soma de precisão, força, ok, capacidade de colocar, né? Um jogador que para mim tem capacidade de evoluir, ainda precisa melhorar o processamento dele, é uma coisa que ele vai precisar melhorar nos Chargers, mas eu acho que cai no lugar ideal, um lugar sem tanta pressão, tá? Onde ele possa se desenvolver melhor, e acho que o Justin Herbert vai ter uma boa carreira na NFL, é uma expectativa que eu tenho. Então adoro essa escolha aqui, os Chargers estavam comprados nessa escolha aí, desde o início. O Tom Telesco sempre falou que gostava muito de Justin Herbert, e ele é um cara que dificilmente vaza alguma coisa, o general manager dos Chargers, e então ele gostava realmente do Herbert. Uma escolha para mim faz muito sentido, até porque Burrow e Tua já estavam fora da Bird. Exato. Não tem como criticar muito, porque o time precisava de um quarterback e era o melhor disponível. Exatamente, e é um bom quarterback para mim. Se daqui 10 anos você deu errado tal, porque deixa eu pensar quem pode ter dado certo aí no lugar dele, que foi escolhido depois. O Jordan Love. O Jordan Love. Vamos supor que o Jordan Love jogue o nível Aaron Rodgers.
cara, não dá, é engenheiro de obra pronta. Tipo, ninguém colocava o Jordan Love acima do Justin Herbert, entendeu? Até onde os caras saíram. O Jordan Love saiu na 26, de maneira surpreendente pros Packers, mas era o alcance dele, final de primeira rodada. E o Justin Herbert foi um top 10. Né? E você pega a carreira dos dois no college, é água e vinho. Então, enfim, o Justin Herbert tem seus problemas em inconsistência, etc. Mas mesmo que essa escolha dê errado, que sei lá o que aconteça, eu não acho que, analisando o draft 2020, a gente pode bater na tecla que os Chargers, tipo, a não ser que apareça uma coisa que a gente não sabia. Tipo, sei lá, o cara tem artrite no joelho e os Chargers sabiam e escolheram mesmo assim. Ou nas entrevistas, tipo, ele virou e falou assim, porque eu gosto de ir antes do jogo e de ir pra balada e acordo mal no dia e jogo bem, sou foda. Tipo, e os caras escolheram mesmo assim, aí beleza. Aí raro, mas é pouco provável. Se não tiver nada do gênero, assim... É um dos times que eu mais é um dos times que eu mais respeito o scouting é dos Chargers. É um time que, historicamente, pra mim, quando eu vou analisar, entende o jogo de uma maneira muito parecida com o que eu enxergo dos prospectos, sabe? E assim, o Justin Herbert, eu sei que eu sou minoria, que eu gosto mais que a média, tá? Eu sei também que ele tem problemas, claro. Às vezes as pessoas batem numa tecla porque você gosta de um prospecto, tipo, não é que eu tô cego, eu enxergo os problemas dele, mas eu acho que os problemas dele são corrigíveis e o talento dele coloca ele pra cima. É diferente do talento do Jordan Love, por exemplo, que eu achava que era que são coisas mais problemáticas, que vai demorar mais tempo, mas não é o Jordan Love o foco aqui. Sim, já falamos do Jordan Love no podcast da NFC North. Isso. Mas é isso, é um cara que teve suas inconsistências, que às vezes parece que jogou, vou me utilizar aqui de uma frase do Pô Fechou, pica-choncha. Ele é um cara mais caladão, cara. Ele é um cara mais caladão. Prospectivo e tal, mas não acho que é o fim do mundo isso aí, não. Parece que o povo começou a querer achar coisa dele pra derrubar agora. O cara. Só Baker serve, sabe? Você tem que ir lá botar... Depois que o Baker apareceu na NFL com esse jeito mais despojado e tal, e ganhou alguns jogos no primeiro ano, você tem que ir lá botar a mão na genitália e fazer como o Baker fez pros caras de Kansas, você tem que gritar e tal. Cara, nem todo mundo é igual. As informações que vêm do vestiário de Oregon é que ele era um líder lá dentro, e que ele falava muito dentro do vestiário, e que ele liderou muito tempo, por exemplo, que ele era um cara que chegava primeiro e todo mundo saía por último. Então, às vezes, não é todo mundo que tem o mesmo perfil, e não é no grito que você ganha, entendeu? Não é no grito que você ganha, senão o compadre Washington ia ser um baita quarterback. Dupá! Tchau. É isso, era Burrow, Tagovailoa, alguns preferiam Tagovailoa ou Burrow, enfim, questão de gosto. Tem as panes mentais do Justin Herbert, umas decisões que você olha e fala assim, mano, o que esse cara tá fazendo? Mas tem essa questão da liderança que a gente já conversou, mas no final das contas eu acho que é um bom prospecto. É um prospecto top 10 em termos de quarterback, porque o quarterback é muito valioso e o time precisa de quarterback. Não tem o que fazer ali, velho. Não tem o que fazer. Ainda mais nessa divisão, faltou a gente falar isso nesse programa. Ainda mais nessa divisão que você tem os Chiefs com o Mahomes, os Broncos arrumando a casa, os Raiders que até foram competitivos ano passado. Os Chargers vão fazer o quê? Vou ficar olhando? Vou falar assim, da hora. Vou ficar aqui em Los Angeles, tem que lotar um estádio novo e vou ficar olhando. Vou lotar o estádio com o torcedor achando que eu vou ganhar com o Tyrod Taylor. Não, então, ninguém vai. As pessoas, tipo, não vão no estádio pra ver o Tyrod Taylor em Los Angeles, até porque o povo em Los Angeles não tá muito afim de torcer pros Chargers. Torce pros Rams, né? E aquela coisa, cara, você vai lá. Agora, se tem um quarterback, vamos lá, ele deve começar no banco, pela questão aí dos training camps e tal. Mas vamos lá, o Tyrod Taylor joga 3 partidas. Perde 2, ganha 1, e aí ou machuca, ou tá indo muito mal na quarta, o Justin Herbert entra e ganha um jogo. É o boom que o time precisa pra vender camisa e vender ingresso. É o boom que o time precisa. O empolgou, exato. E aí, sei lá, os Rams estão mal pra caramba. E a gente às vezes é meio ingênuo, não ingênuo porque não sabe, né, curte. A gente às vezes esquece de pensar nessa parte mercadológica. Sim. Você falou dos Rams esses tempos até. Foi o que eu falei, foi o que eu falei no nosso grupo de nossa redação, né? Uhum. No WhatsApp vocês estavam discutindo dos Rams, que eles fizeram um monte de besteira e o all-in completamente inconsequente. E aí eu mandei pra vocês, falei assim, gente, isso é uma coisa que eu pensei recentemente também, não é uma coisa que eu sempre pensei no assunto. Mas, gente, os caras vão ter que inaugurar um estádio novo, vender camarote. O Stan Kroenke, quem torce pro Arsenal bem conhece a peça. Você acha que os caras estão se importando agora? Não. Eles deram esse all-in, se fosse campeão do Super Bowl, maravilhoso, chegaram no Super Bowl,
Agora, encher o bolso de dinheiro, a gente não pode esquecer, por mais maravilhoso e paixão que seja o esporte, que a NFL é um banco. São Enorme, 32 né? bancos. Exato. O Dallas Cowboys vale 4 bilhões de dólares. É um negócio. A gente não pode esquecer que é um negócio. E as franquias, às vezes, tomam decisões baseadas no lado mercantil da coisa, no lado business, mais do que no lado esportivo. E eu vejo, você quer um exemplo? O contrato do Christian McCaffrey. Ele é, sim, questão mercantil também, porque se não tem o McCaffrey, o time vai ganhar 2 jogos e não vai ir ninguém no Bank of America. Uhum. Você vai no estádio para ver seus ídolos. Então, enfim, tem esse lado que eu acho que a gente tem que dar uma analisada e a gente tem que falar também. Deivão, o que mais sobre os Chargers? Porque você acabou de mandar aqui no chat que você precisa fazer número 1 no banheiro. Isso. Cara, os Chargers subiram aí para a primeira rodada e voltam para pegar o Kenneth Murray, linebacker do Oklahoma. Eu não gosto desse movimento. Eu acho que o Murray é um jogador muito, muito atlético, mas que tem vários problemas processando o jogo. Então, assim, os Chargers não vão ter muito tempo para desenvolver o Murray, mas eu entendo que também numa classe extremamente escassa de linebackers, eles pensaram, ou eu subo e pego o Murray, ou eu fico sem nada. Tá? Preferiram subir e pegar. Não faria? Não faria, porque eu penso que às vezes é melhor você passar, sofrer mais um ano do que atacar aqui. Mas o que eu acho é que eles pensam da seguinte forma: ok, podemos até sofrer um ano com o Murray, mas ele tem teto para melhora e eu vou com ele aqui. Tá? Justo. E de resto, ficou com poucas escolhas, basicamente dia 3. E aí um Joe Reed, que pode aparecer como um wide receiver que vai ajudar, um KJ Hill, que é um slot ok, sabe, de Ohio State, mas nada muito mais que isso. Justo. Então, vamos encerrando então, chegamos a 1 hora e tanto, lembrando, se a gente falou pouco do seu time, gente, fiquem tranquilos, por exemplo, no caso dos Chargers, a gente tem que focar no Justin Herbert, tem que falar 10 minutos do Justin Herbert. Não tem o que fazer, até porque as outras escolhas não são tão relevantes, né? E falamos do Murray aí, é um cara com teto alto, explosivo, etc, tem umas questões mentais para serem corrigidas, e é isso, tá bom, gente? No amor, fiquem tranquilos, tem muito conteúdo aí vindo pela frente. É isso, Dave? É isso, meu amigo Anthony Curtis. Então, encerrando mais um podcast, obrigado pela paciência de vocês, obrigado a vocês que entenderam que semana passada não dava pra gravar, porque o Dave estava sem internet, etc. Sem portão também, né, por causa do ciclone bomba, sei lá como chama, teve lá, mas agora tá tudo certo. Obrigado ao Davis, meu parça, Deivão das Pizzas, obrigado ao Júlio, nosso editor, pela paciência, por ouvir o nosso programa, e obrigado a você pela audiência e também pelo carinho de sempre, tá bom? Ótimo resto de semana para vocês, obrigado pela companhia, tenham todos vocês um ótimo dia. Valeu, tchau!